Olá a todos, muito bem-vindos ao encontro de hoje do Centro Espírita União e Fraternidade. Antes de iniciarmos o comentário do Evangelho, vamos nos unindo em oração, nos ligando a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, nos unindo a Deus, o nosso Pai, rogando que possamos receber o amparo, para que nesse instante cada um de nós possa sentir o abraço de Jesus. E assim, sentindo essa energia tão gostosa, que no momento de oração nós somos capazes de perceber, de pedirmos Jesus que envolva cada um de nós em muita luz, para que tenhamos discernimento, para que possamos ter lucidez para compreendermos os ensinamentos de hoje, que tenhamos essa força necessária para abraçarmos e vivenciarmos o teu Evangelho. Que assim seja. O nosso comentário de hoje está no livro Vinha de Luz, na lição 180, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Essa lição, que é retirada do capítulo 4, versículo 17, do Evangelho de Marcos. E Emmanuel deu o nome de depois, porque no versículo 17, ele diz assim: depois, sobrevindo tribulação ou perseguição. Esse versículo, ele faz parte da narrativa da parábola do semeador. Vocês se lembram dessa parábola? Jesus dizia assim: havia um semeador que saiu a semear. E aí, ele, passando pelos campos, deixou cair uma parte da semente pelo caminho. E essa semente que caiu pelo caminho foi comida pelas aves. Outra caiu sobre um solo pedregoso. E porque esse solo não era tão profundo, a semente germinou. Mas como ela tinha raízes muito pequenininhas, o sol forte logo a queimou. Outra parte caiu no lugar que tinha muitos espinhos. Elas cresceram, mas os espinhos cresceram mais e acabaram sufocando essa semente, que acabou germinando tão pouquinho e não deu fruto nenhum. Outra parte ainda caiu numa terra boa. E aí essa semente germinou, vingou, cresceu, deu flores, frutos e multiplicou-se em grande produção. Jesus explicou que nessa parábola, o semeador é aquele que semeia a palavra. E a palavra é o ensinamento do Evangelho. Portanto, Jesus era o semeador, que espalhou os seus ensinamentos para tantas pessoas. Então, e quem são as pessoas que ouviram os ensinamentos de Jesus? Está representada pelo solo. Então, nós temos aqueles que são aquele caminho. Então, os que estão junto do caminho são os que acham as palavras bonitas, mas não se interessam por elas. A semente que caiu no solo pedregoso representa os que ouvem a palavra com alegria, com entusiasmo, querem segui-la, mas como não têm raiz em si mesmos, assim que as tribulações chegam, desistem dela. A semente entre os espinhos são todos aqueles que ouvem a palavra, mas logo as trocam pelos cuidados do mundo, os enganos das riquezas, as ambições, não é, da matéria, sufocam essa palavra e ela fica infrutífera. Então, Emmanuel, ele quando fala sobrevindo a tribulação ou perseguição, ele vai falar dessas sementes que caíram nesses solos. Nesses solos, não é que a primeiro momento aceitam essa palavra, mas que tornam infrutífera. Então, todos nós, hoje, temos a oportunidade de conhecer os ensinamentos de Jesus, de saber que Jesus trouxe esses ensinamentos para que, como ele diz, que nós possamos alcançar o reino dos céus. Então, quantos, não é, entusiasmados, achando tão lindas aquelas palavras, acham bonito, mas com as primeiras dificuldades
acabam desistindo. Ou porque procuram a palavra, procuram o ensinamento, procuram uma ajuda espiritual, quando estão passando pela dor, pelo sofrimento, por algum problema, e assim que o problema é resolvido, elas deixam para lá e falam, eu não preciso mais, eu já estou bem, não é? Quantos outros, então, começam, mas... e ali, quando surgem as primeiras dificuldades, o que acontece? Eles acabam deixando tudo, porque se consideram que estão se dedicando tanto. Olha, eu estou aprendendo, eu estou praticando bem, eu estou fazendo a caridade, eu estou me esforçando, mas olha só, eu fiquei doente, os meus familiares ficaram doentes. E aí? Eu não merecia estar recebendo tudo isso. E se esquecem que quando a gente faz o bem, quando a gente está num caminho de melhorar, não significa que nós não vamos ter problemas, mas que nós vamos nos fortalecer, porque a fé, os ensinamentos de Jesus, nos ajudam a enfrentar essas adversidades com esperança, com bom ânimo, com força, com a certeza de que nós temos o amparo para superar essas situações. E quantos são aqueles que começam a fazer alguma coisa de bom, mas se recebem uma crítica, ou para melhorar até acabam se sentindo melindrados e se desligam, dizendo que não vale a pena se dedicar com tanto e receber essas críticas negativas, ou estão se dedicando tanto e não recebem o reconhecimento. E acabam dizendo que não vale a pena e largam tudo. E muitos também acabam desistindo, porque quando sabem que para seguir Jesus, nós precisamos ter vontade, temos que ter disciplina, empenho, porque só assim se alcança a iluminação espiritual, muitos desistem e acabam se deixando levar pelos vícios, pela insensatez. E Emmanuel, nessa lição, nos diz que todos, então, começam, mas poucos perseveram e raros os que terminam essa tarefa. Porque muitos deixam-se levar só pelo verniz, ficam naquele fogo de palha e não resistem ao chamado da matéria, não resistem às ilusões da matéria que nos perturbam, que ainda nos fazem ficar cegos e nos deixar ainda levar pelo cômodo, pela vida mais fácil. Olha, como é fácil, não é? Como é fácil a gente se deixar levar pelo desânimo. Como é fácil a gente baixar o nosso padrão mental quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, quando alguém nos critica. Como é fácil a gente entrar em discórdia quando não concordam com a nossa opinião. Realmente é difícil perseverar no bem. É muito mais fácil a gente dar vazão às nossas inferioridades, não é? Então vamos pensar hoje, refletir, se cada um que está ouvindo hoje essa palavra é porque realmente ama Jesus, porque quer ser Jesus, quer seguir Jesus e acredita nos seus ensinamentos. Então, se nós acreditamos e queremos seguir e achamos que seguimos, vamos pensar. Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo. Amar, inclusive, os adversários. E quando a gente for agredido, que a gente ofereça a outra face. Então, o que Jesus quis dizer com tudo isso? Que nós não revidemos, que não nos vinguemos, mas que sejamos mansos, que sejamos humildes de coração. E o que nós estamos vendo hoje em dia? A pandemia deixou o mundo doente, física e espiritualmente. O medo, o pânico tomando conta das pessoas, nos deixando elas esquecer de que Deus está no comando e de que nós temos Jesus para nos fortalecer, de que tudo tem uma solução e de que todos os momentos difíceis passam. Mas com tantas notícias falsas, com informações desencontradas, com tantas pessoas fazendo coisas que não deveriam, nós vamos nos deixando contagiar por tantas informações desencontradas e por tantas opiniões cheias de rancor, de ódio, de mágoa, que a humanidade está com a alma doente. As feridas estão abertas, estão expostas,
E as pessoas, ao invés de querer ajudar a curar essas chagas, estão, parece que, querendo arrancar a casca ou deixar com mais ferida. Então, quanta agressividade, quanta rancor, quanta ofensa, quanto comentário maldoso, quanta mágoa. Nós chegamos a um ponto que ninguém pode dar mais a sua opinião, que é criticado, que é massacrado. Quantas brigas em família, inimizades por conta de divergências, inclusive políticas. O que Jesus diz de tudo isso? Que tipo de solo nós estamos sendo? Nós estamos sendo aquele solo favorável à plantação do evangelho? Ou nós estamos sendo superficiais porque estamos nos deixando envolver pela nossa opinião própria e assim agredindo o outro? Não. Vamos refletir. Vamos aproveitar esse momento para fazer uma autoanálise. Vamos cuidar das nossas feridas, das nossas deficiências. Vamos parar de olhar para o outro, de acusar e ver o que eu posso fazer para contribuir para um mundo melhor. É isso que Jesus espera de mim. E assim, com certeza, eu vou ser mais feliz e eu vou fazer aquele que está ao meu lado mais feliz. Vamos aceitar as pessoas sem preconceito, sem julgamento. Vamos aceitar as diferenças políticas, religiosas, enfim, qualquer uma delas. A minha opinião é importante, a sua opinião é importante. Eu posso estar com a razão, você pode estar com a razão. Às vezes eu não tenho razão, mas acho que tenho. Então vamos ter discernimento para conseguirmos enxergar aquilo que é certo, aquilo que é adequado. Não vamos ir com tanta truculência em cima daquele que não nos aceita. Vamos refletir que solo eu estou sendo e que solo eu quero ser. Que Jesus espera de mim. Vamos ler o Evangelho e pensar, amar ao próximo como a si mesmo, oferecer a outra face. Jesus, eu quero te seguir. Eu vou me esforçar para não falar mal de ninguém. Eu vou me esforçar para ser manso, para ser pacífico, porque isso é o que eu já sei hoje. E eu vou conseguir, porque o Senhor trouxe esse ensinamento acreditando na minha capacidade. Que possamos, então, estar envoltos nesse amor, nessa paz de Jesus. E, novamente, com os nossos corações unidos, rogando a Jesus que derrame sobre nós o seu amor, a sua paz e a sua luz. Que possamos, então, desejar a todos os doentes a saúde, o bom ânimo, a fé, a esperança, a força e a coragem para continuarem, para que eles consigam, Senhor, superar esse momento de aprendizado tão difícil. Vibrando lucidez, discernimento a todos os dirigentes, para que possam, Senhor, ter em mente a responsabilidade de seus cargos e agirem inspirados por Jesus. Vibremos força para todos os trabalhadores do bem que possam perseverar nessa tarefa que abraçaram de servir a Jesus. Vibrando para que a humanidade seja mais fraterna, mais respeitosa, que possamos aprender a olhar o nosso próximo, identificando as suas necessidades e vendo em que e como nós podemos servi-lo, porque estamos servindo a Jesus. Vibramos paz pelos lares, que haja entendimento, união entre os familiares. Vibrando para que a economia possa voltar, para que todos os empresários se reinventem, Senhor. Para que as pessoas que estão tão desesperadas, que tenham esperança, que tenham força, e que mãos amigas se unam em benefício de tantos necessitados. Vibrando, Jesus querido, para que toda a ciência possa ser inspirada pelos benfeitores espirituais e encontrem a medicação adequada para a diminuição do sofrimento da humanidade. E assim, Jesus, que a tua luz se derrame, envolvendo o nosso planeta em paz, em harmonia, em muito amor. Que assim seja. Que todos permaneçam em muita paz,
na certeza de que Jesus está nos amparando. Graças a Deus.